Bom dia, queridos irmãos, irmãs. Gostaria de cumprimentar a vocês com muito amor, com muita alegria. Considero um privilégio, uma honra estar com vocês neste encontro que fui convidado por meu querido amigo e irmão Vince e os irmãos que acompanham a ele. Você está já sentado bastante tempo. Gostaria, antes de iniciar, você fique em pé um minutinho. Se tem as mãos livres, levanta as mãos, diga aleluia. Amém. Pode sentar. Os irmãos que organizaram este encontro botaram um lema baseado, ou a frase está em Atos 17, 28. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Assim que o tema foi colocado, me comunicaram para falar sobre isto. Dito em outras palavras, eu gostaria de compartilhar hoje a vocês a revelação do mistério de nossa união com Cristo. Revelação do mistério de nossa união com Cristo. Um homem chamado Jesus de Nazaré viveu neste mundo num momento da história muito distante de nós. Já tem transcorrido 2000 anos. Em um lugar geográfico também longe da grande maioria de todos nós. Aos 33 anos de idade, em uma sexta-feira como hoje, Semana Santa, morreu cravado em uma cruz. Ressuscitou dentre os mortos e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Gostaria os operadores de internet só colocar aqui os textos bíblicos, se é possível. Se não, podem apagar, porque é um pouco chato estar aí com o texto completo. Então, o querigma apostólico declara que nós, os filhos de Deus, estamos unidos a Cristo. Somos um com Ele. É uma união fortíssima e trascendente que não podemos vivenciá-lo com qualquer outra pessoa do mundo. Esta união nossa com Cristo é tão forte
e permanente que vem a ser mais até que de aquela união que o marido tem com sua mulher, ou a mulher com seu marido. Nossa união com Cristo é mais forte ainda que a união matrimonial. Esta união é completa e não é possível descrevê-lo com uma só frase. O Novo Testamento utiliza 3 expressões diferentes para proclamar nossa união com Jesus Cristo. A primeira frase é em Cristo. A segunda, com Cristo. E a terceira, Cristo em nós. Então surge esta pergunta: se Cristo hoje está nos céus, assentado à destra do Pai, e nós estamos aqui na terra, hoje em Vitória, de que modo estamos tão unidos a Cristo Jesus? Se Ele está lá longe, sentado à direita do Pai, e nós aqui, sentados na poltrona. Como é que estamos tão unidos? Como se produz nossa união com Cristo? Jesus, antes de ir ao Pai, disse a seus discípulos, João 14, versículos 16 a 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade, da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vosotros. João 14, 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Espírito Santo é enviado por Cristo até nós para habitar-nos. As 3 pessoas da Trindade são uma. Nós não temos 3 deuses, um só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Recebendo o Espírito, como Deus é indivisível, nós recebemos os 3. Recebemos 1, recebemos 3.
Mediante esta habitação mútua do Pai no Filho, o Filho no Pai, o Pai e o Filho no Espírito Santo, ter o Espírito é ter Cristo em nós. Ter Cristo em nós, habitado pela plenitude do Pai, é ter o Pai em nós. O Espírito Santo é o contato entre o Cristo histórico e ressurreto e nós. O Espírito é o ponto certo de união com Cristo. Ao possuir o Espírito, ficamos intimamente unidos a Cristo. A separação de tempo e espaço fica salva. Tecnicamente falando, teologicamente falando com precisão, quem habita em nós é o Espírito Santo, pois Cristo está à direita do Pai. Todavia, por tudo o que foi dito anteriormente, é correto dizer: Cristo vive em mim. Amém? 1 Coríntios 6, 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Um espírito com Ele. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. O Kyrios, Jesus Cristo, o Senhor, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Através da presença e ação do Espírito que podemos experimentar a obra redentora de Cristo em nós. Isso inclui o perdão de nossos pecados, a crucifixão de nosso velho homem, o poder de sua ressurreição e a vida de vitória. No Espírito, nós recebemos a plenitude do amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A plenitude da graça de Deus, a alegria, a paz, a paciência. O Espírito reproduz em nós as qualidades de Cristo, as virtudes de seu caráter, e nos transforma dia a dia à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Nossa unidade, nossa união com Cristo se produz por meio do Espírito Santo. Amém? Isto é o que proclama o querigma apostólico. Agora vamos entrar em cada uma destas três frases que mencionei ao princípio. Estas três expressões que falam de nossa unidade, nossa união com Cristo. A primeira frase é em Cristo, a segunda com Cristo, Cristo em nós. Repite comigo. Em Cristo. Amém. A primeira, em Cristo. Esta expressão em Cristo e as equivalentes como no Senhor, nele, em quem temos, etc. É a expressão mais frequente do Novo Testamento
para expressar nossa nova situação espiritual e nossa união com Cristo. No Novo Testamento, esta expressão em Cristo aparece mais de 160 vezes. Olá? Ninguém disse, uau, foi uma irmã. Uau! Vamos dizer todos agora. 160 vezes. Se você sublinha em seu Novo Testamento, cada vez que aparece em Cristo, nele, no Senhor, você vai ficar surpreendido. Então, revela que é um assunto muito central, muito importante. Não uma mera repetição, sino é o eixo de nossa vida em Cristo, nossa união com Ele. Junto com as outras expressões mencionadas, constituem a coluna vertebral onde se desenrola a revelação de nossa união com Jesus Cristo. Por isso, a versão na linguagem de hoje traduz esta expressão em Cristo por em união com Cristo ou unidos a Cristo. Todos conhecemos muito bem e temos usado tantas vezes 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos repetir todos juntos. E assim, se algum está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que está em Cristo, em contraste de estar em Cristo, estávamos antes fora de Cristo. Em quem? Em Adão. Antes pertencíamos ao árvore genealógico de Adão. Tínhamos uma natureza caída, pecaminosa. Porém, fomos cortados dessa árvore e injertados em Cristo, o árvore de vida. Agora estamos nele. Temos a vida de Cristo. Somos nova criação em Cristo. Antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Seguíamos o curso do mundo, dominado por forças malignas. Vivíamos segundo os desejos, os pensamentos e a vontade da carne. Mas Deus nos ressuscitou, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém. Antes estávamos sob a potestade das trevas. Contudo, agora estamos em Cristo e fomos libertos da potestade das trevas e transportados ao reino de seu amado Filho. Ele agora é nosso Senhor. Antes estávamos debaixo da lei. O antigo regime da lei mostra-nos a vontade de Deus e exige de nós obediência. Todavia não nos capacita a cumprir a lei, só exigência. Agora, ao estar em Cristo, estamos livres da lei. O Espírito capacita-nos a cumprir plenamente a vontade de Deus, como diz
Pablo en Romanos 8:4, a fim de que o precepto da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes estávamos na carne, mas agora estamos em Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Antes estávamos na carne, mas agora estamos em Cristo. A carne significa o homem em suas debilidades e pecados. A carne é o homem por si mesmo, incapaz de agradar a Deus. Viver segundo a carne é agir com nossos próprios recursos, com nossas próprias forças. No melhor dos casos, é procurar fazer a vontade de Deus com nossas forças. E sempre falhamos. O resultado é fracasso, frustração, condenação. No pior dos casos, viver segundo a carne é soltar o potencial de maldade que há em nós. Estar em Cristo é andar no Espírito. O Espírito veio para comunicar-nos a eficácia da morte de Cristo sobre nossa carne e a vida do ressurrecto Senhor, a fim de que andemos em novidade de vida. Pelo Espírito, estamos unidos a Cristo em novidade de vida. Pelo Espírito, somos um com Ele. E com sua morte, para não vivermos segundo a carne, porém segundo as inescrutáveis riquezas de suas virtudes, poder e graça em nós. Estar em Cristo é o oposto de estar na carne. Agora estamos em Cristo. E quando se produziu nossa união com Cristo? Romanos 6, versículo 3 e 4. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo. A palavra batizar significa sumergir, imergir em Cristo. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Queridos irmãos e irmãs, o batismo não é simplesmente uma cerimônia, sino uma experiência espiritual. Havendo nós arrependido da vida de pecado e aceitado a Jesus como Senhor, somos batizados não simplesmente em água. Somos batizados em Cristo, em sua morte. Somos submergidos na pessoa de Cristo. Somos inseridos nele. Somos batizados em sua morte. Somos sepultados juntamente com ele para a morte. Nossa velha vida morre a unir-se pela fé à morte de Jesus. E com ele ressurgimos para uma nova vida. Agora estamos em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém?
Todas estas promessas de Deus são para os que estão em Cristo Jesus. Efésios 1:4 diz: nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Efésios 1:7, em quem temos redenção. Em quem? Em Cristo. Temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados. Efésios 1:6, nos fez aceitos no amado. Romanos 8:1, já mencionamos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Efésios 1:11, nele tivemos herança. Efésios 1:13, nele fomos selados com o Espírito Santo. 2 Coríntios 5:21, somos feitos justiça de Deus nele. 1 Coríntios 1:3, somos santificados em Cristo Jesus. Efésios 1:3, nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos completos nele. Tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Amém? Estar em Cristo é ter tudo o que Deus planejou para nós. Toda a riqueza, toda a graça, toda a bênção, tudo foi colocado nele, e a estar nós nele, temos todo aquilo que o Pai planejou para nós. Estar em Cristo é nosso novo estado, nossa nova realidade, nossa nova situação, nosso novo habitat, nossa nova condição. Somos um com Cristo, estamos unidos a Ele, estamos nele. Este é o que proclama o querigma. Querigma, palavra grega que é traduzido em nossas, traduzido ao português por proclamação. Que proclama? Proclama a verdade. Proclama a palavra de Deus. Proclama um fato. E o querigma apela à nossa fé. A didaquê tem que ser obedecida, mas o querigma tem que ser crido. Se Deus proclama sua palavra é a verdade, você o único que pode fazer é crer. Amém? Como era? Leio? Como um menino. Na verdade. E o poder está no querigma. E quando você crê o querigma apostólico de sua unidade em Cristo, você experimenta tudo o que a palavra diz. E se você não crê, você fica fora das bênçãos, da experiência de Deus. Antes estávamos em Adão, porém agora estamos em Cristo. Outrora andávamos em pecado, mas agora andamos em Cristo. Agora a nossa vida é a vida de Jesus. Como o ramo está unido à videira, o ramo está na videira.
nós também estamos em Cristo. A seiva da videira, que é a vida de Cristo, corre pelo nosso interior. Os frutos amargos de aquela velha árvore se limparam e aparecem os novos frutos de Cristo em nossa vida. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Amém! E a saiba do Espírito coloca em nosso interior a vida de Cristo, as virtudes de Cristo. Estamos em Cristo. Aleluia! ¿Sabe o que é estar em Cristo? Uma festa contínua. Amém! Um banquete. Uma festa com Ele. Em comunhão com Deus. Essa é a nossa nova realidade. Assim Deus nos vê. E assim nós devemos ver-nos a nós mesmos. Ele é tua vida. Ele é tua alegria. Ele é tua música interior. Ele é tua festa. Ele é tua canção. Ele é tua dança. Ele é tua vitória, tua força, tua paz. Aleluia! Cristo é todo em todos. Amém. Sem Ele nada podemos. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando posso? Tudo. Amém. Posso perdoar. Posso amar. Posso vencer a tentação. Posso ser amável com minha esposa. E a esposa pode respeitar e ser submissa a seu marido em Cristo. Posso confessar meus pecados. Posso evangelizar. Posso orar pelos doentes. Posso ajudar aos carenciados. Posso ser mais humilde. Posso ser mais parecido a Jesus, dia após dia. Amém? Efésios 2:7 diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E a igreja? Féria, você diz em féria? A exposição? Féria, dizem? Feira. É a feira internacional da graça de Deus. E Deus aí tem seus filhos. A exposição para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém! Deus quer mostrar às nações o que eu posso fazer com aquele que agora está em Cristo Jesus. Novas criaturas, cheios da bondade, da graça, do amor do Senhor. Amém? Vamos à segunda frase, segunda expressão. A primeira qual era?
A segunda, vamos, con Cristo. Hoje é sexta-feira. A cristiandade, especialmente as igrejas tradicionais, lembram a crucifixão, a paixão, a morte. Quero convidar a vocês hoje, dia propício, para nos concentrar na crucifixão. Uma sexta-feira como hoje, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, diante de uma grande multidão, fora de Jerusalém, num lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira ou Calvário. Era o lugar das execuções, as crucifixões. Crucificaram-no entre dois malfeitores. Jesus no meio. De cada lado um malfeitor. Quando o crucificavam, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os soldados repartem entre si suas vestes. Lançaram sortes sobre sua túnica. Os que passavam por ali zombavam, dizendo: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Também escarneciam os sacerdotes, os escribas, os fariseus e os anciãos, dizendo: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Messias de Deus, o escolhido. Por volta das 12 horas, pleno meio-dia, tudo ficou envolto numa densa escuridão. Hasta as 3 da tarde. Em meio dessa escuridão, ouvi-se lá da cruz do centro um grito: Deus meu, por que me desamparaste? E em pouco tempo depois, suas últimas palavras: está consumado. E entregando o Espírito, Jesus morreu. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes. A terra temeu e as rochas se partiram. O centurião exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E disse Lucas, al descrever essa cena, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se
a lamentar, batendo nos peitos. Irmãos, até aqui o relato do que sucedeu aquele dia fora de Jerusalém. Aquilo que aconteceu no plano físico, visível aos olhos humanos e audível. Se os jornalistas de hoje estivessem ali com suas câmaras, poderiam ter gravado todo aquele espetáculo dramático. Eles só poderiam ver ou ouvir o que aconteceu no plano físico, no plano visível e audível. A cruz, os pregos, o sangue, os espinhos, o corpo de Jesus pendurado da cruz, as exclamações de Jesus desde a cruz. Porém, dizer que Cristo morreu na cruz não é querigma, é só crônica. Uma informação jornalística, qualquer um poderia ver e ouvir. O querigma é proclamar um mistério. O querigma é proclamar o que aconteceu na cruz, no plano espiritual, invisível aos olhos físicos, inaudível aos ouvidos físicos, coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Então surge a pergunta: o que aconteceu na dimensão espiritual quando Jesus Cristo morreu na cruz? Quem pode dizer ou revelar? Para os homens é um mistério. O mistério da redenção. Mistério que foi revelado pela única testemunha que viu tudo no plano espiritual. Quem é? Deus Pai. Pai, o que aconteceu no plano espiritual quando teu filho foi crucificado? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, lhes disse: eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com palavras de sabedoria humana, sino com demonstração de poder e espírito. E proclamou Paulo justamente o querigma. E querigma é a proclamação do mistério que aconteceu na cruz, no plano espiritual. O único testemunho é o Pai. O Pai viu plenamente o que aconteceu na cruz.
e revelou aos apóstolos e profetas no Espírito. E eles nos comunicaram a nós, a igreja. Vamos a ouvir o testemunho de Deus. Isto Deus revelou a um profeta do Antigo Testamento. Isaías 53. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada se desviava pelo caminho, mas Deus carregou nele, sobre ele, a iniquidade de todos nós. Deus revelou ao profeta Isaías o que sucederia na morte do Messias, no plano espiritual. Ninguém viu, nenhum homem viu, só um testemunho, o Pai, que viu o pecado de todos nós, de toda a humanidade, desde Adão hasta o último pecado, foi colocado sobre o corpo de seu filho e foi castigado em nosso lugar. Você crê? Bem-aventurados que creem sem ver. Você não viu, ninguém viu. Só o Pai é o testemunho do Pai. Você crê? Então você perdoado. Amém? João Batista, ao ver aproximar-se a Jesus, declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de quê? Do mundo. E o tirou, morreu. Consumado é. Acabou. O véu foi rasgado. Deus nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus. É a expressão mais forte do Novo Testamento. Está em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Nunca pecou.
não só carregou nossos pecados, foi feito pecado. Quando no Getsemaní, tomou aquele cálice, disse: Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, mas não seja minha vontade, senão a tua. Pai disse: Filho, como vou salvar a Wagner, a Vinci, a Sâmia, a Gilberto, se você não bebe? Amém, Pai. Bebeu. Esse cálice estava todos nossos pecados, iniquidades, imundícia. O Santo Filho de Deus, ao beber, se tornou pecado. Para que nós fôssemos justiça de Deus nele. Amém? Você crê? Levanta a mão. Grita, creio! Aleluia! Mas, irmãos, a obra da cruz é tão grande, tão completa, que tudo o que dissemos até agora é pouco. É um mistério. Veja um outro aspecto. Quando Jesus foi crucificado, todos os que estiveram lá presentes viram 3 cruzes e 3 corpos crucificados. Porém, o Pai viu uma cena muito diferente. Na cruz do meio, junto com Jesus, o Pai viu milhões e milhões de crucificados. Você estava também lá. Não só seus pecados, você mesmo, filho de Adão, eu também estava lá. Milhões e milhões. E quando ele morreu, junto com ele, nos crucificou. Sua morte nos incluiu. Por isso, Paulo, Romanos 6,6 diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele. A segunda expressão. Em Cristo. A segunda, com Cristo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Eu gosto da expressão em grego, dice, fuimos co-crucificados. Tem um prefixo aí, co, como operador
cooperador. Portugués tomó ese co. En griego es sum. Sum es co, traducido a español, a portugués, co. Fuimos co-crucificados juntamente com Ele. Nosso velho homem, nossa velha vida, nossa natureza pecaminosa, adâmica, aquele que produz os pecados em nós. Por isso, Pablo, em Gálatas 2:20, proclama: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tudo isso já sucedeu há 2000 anos lá na cruz. Porém, esse benefício não o recebimos automaticamente, sino por meio da palavra. O querigma anuncia a verdade e você tem que crer. Você crê? Não tem que fazer um esforço para matar a seu velho homem. Não. Você tem que crer que seu velho homem já morreu com Cristo Jesus. Amém! Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Com Cristo estou. Não tem que estar. Estou. A verdade tem que ser crida, proclamada e experimentada. Aleluia. Por isso, Pablo disse: certamente a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, que é poder de Deus e sabedoria de Deus, poder e dinamis de Deus. E esta fé é uma fé contínua. Com Cristo estou. Não estive, estou hoje presente, crucificado. Estou crucificado. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu andar em fé. Sim, ok. Vamos fazer um intervalo, mas concluo a ideia e fazemos intervalo. Estou com Cristo, estou. Cada momento, cada minuto, cada dia, estou crucificado. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém. Intervalo?